Eu acho que a Revolução dos Bichos de George Orwell deveria ser leitura obrigatória nas escolas, principalmente no Brasil. É uma fábula que vai ensinar as pessoas a pensarem melhor sobre política, sobre esse perigo que é o culto ao líder, em achar que alguém vai resolver os seus problemas e que você vai ter que ter uma dívida de gratidão com ele por todo o tempo. Independente do viés político da pessoa, acho que ler A Revolução dos Bichos tinha que ser quase que obrigatório no Brasil. Independente se o sujeito é de esquerda, de direita, ele tinha que entender que a tirania ela vai tentar se enraizar na sua vida e você quase vai sentir necessidade de um tirano, que é meio estranho pensar nisso, mas o brasileiro, talvez o ser humano, mas principalmente o brasileiro que a gente observa na contemporaneidade, é assim, parece que ele tem a necessidade de ter um líder boçal, e que esse líder vai resolver todos os problemas dele, que ele tem que cultuar esse líder. E aí temos essas tendências totalitárias no Brasil. Se prega a democracia, mas no fundo o que o pessoal quer é um tirano para chamar de seu. E eu me lembro de meu primeiro contato com esse livro não ter sido o livro propriamente dito, mas alguns textos que falavam sobre esse livro. E engraçado é que como eu não tinha lido o livro, né, eu não sabia de toda a história, não sabia do que se tratava, mas não tinha lido toda a história e como um produto bem universal, ele acabou influenciando muita gente, influenciou então também, por exemplo, os Engenheiros do Havaí, né? Quando eu ouvi aquela frase, eu não sabia que vinha desse livro, né? Que todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Vem daqui, né? É uma frase clássica do livro. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Quando você tenta os princípios de igualdade ditados como regra por um tirano que vai te fazer ser igual, né? Você vai ser igual e tal. Acaba que você perde a sua liberdade. De fato é isso. E essa coisa de que alguém está aí para resolver o seu problema, mas na verdade ele quer solucionar os problemas dele e que você vai ser uma mera massa de manobra. Então é importante a gente acordar para isso e ler esse livro, que é uma fábula do George Orwell, talvez o segundo livro mais famoso dele. Eu acho que o 1984 é mais famoso, mas enfim, é um livro que influencia, que faz a gente pensar. Você é tranquilo, muito fácil de ler, um livro quase que se fosse lido por crianças elas entenderiam, mas é um livro, tem uma temática adulta, é claro. Para quem não sabe da história, acho que é difícil hoje em dia alguém não saber dessa história, mas é aquela fábula em que uma fazenda era dominada por humanos que tratavam os animais como animais, força de trabalho, e os animais são então influenciados por um porco ancião aí, chamado Major, que transmite a ideia meio filosófica de que os animais deveriam tomar o controle da fazenda, e ele vem a morrer, e esse ideal se vem passando pelos animais, até que um dia eles se revoltam, tomam o poder e expulsam o Sr. Jones da fazenda. O grupo se organiza então entre duas forças, duas lideranças, por assim dizer, entre o Snowball e o Napoleon, e vai chegar um ponto em que o Napoleon vai se tornar um tirano e o Snowball, que era alguém mais teórico, mais comedido, mais fundamentado pelo convencimento, pela argumentação, ele vai ser expulso pelo Napoleon, que vai criar um monte de trama, né, para acabar meio que culpando o Snowball de ser o verdadeiro inimigo. Assim como o homem, o Snowball passaria a ser aliado do homem. E aí a gente percebe essa questão do líder criar um inimigo, né, para que seja combatido, e acaba convencendo a todo mundo a tomar certas decisões, colocando a culpa nesse inimigo, e só se nós
tivermos sucesso sobre esse inimigo, só se nós o derrotarmos, é que nós seremos dignos de ter uma sociedade igualitária, de que as soluções serão resolvidas. E aí a gente vê muito isso, né, quando se divide a sociedade brasileira hoje, os argumentos ficam jogados e os ideais às vezes são jogados a segundo plano e você você acaba querendo combater o seu inimigo. Então, uns vão te chamar de fascista, os outros vão te chamar de comunista, enfim, ou qualquerista que você queira escolher, e aí você vai acabar se rotulando e não vai nem procurar saber se o outro tem razão ou não. Na verdade, o que a gente vê hoje no Brasil é que talvez ninguém tenha razão, pelo menos nesses dois espectros antagônicos que tem se colocado aí ultimamente, e talvez tenha sido assim ao longo da história do Brasil toda, sei lá. O fato é que a argumentação, a ideologia se perde atrás de frases feitas dos istas. Vamos combater o ista. E, na verdade, você acaba fazendo aquilo que não deveria fazer com a desculpa de que você tem que combater esse ista a qualquer preço. Você passa até por cima dos seus próprios princípios, dos seus valores, para combater esse ista. Então, por isso que eu digo que esse livro deveria ser obrigatório, e esse livro me inspirou. Para quem lê o livro aí, essa ideia do moinho é uma coisa bem recorrente no livro, é um ideal aí a ser alcançado, mas para se alcançar esse ideal aí, você precisa passar do seu inimigo, você precisa combater o inimigo, e tudo é culpa do inimigo, os seus erros vão ser culpas do inimigo. E com base nessa ideia geral do livro, dessa coisa de ter um antagônico para chamar de seu, eu fiz uma poesia, uma colagem poética, mais uma garrafa e mais uma ilustração, um porco andando em duas patas, um porco caminhando em duas patas, usando roupas, uma cartola e tal. O poder pertence a quem possui o motor da luta mortal dos contrários. É uma frase que eu montei aí com recortes, talvez uma poesia, pela liberdade poética de se chamar de poesia, mas fundamentada na ideia do livro, de que a luta mortal dos contrários pode dar fundamento a um poder. Aprofundando um pouco mais, George Orwell era um socialista, pode-se dizer, utópico, e que percebeu que, na verdade, a verdade acaba tendo outra, a realidade acaba tendo outra configuração fora daquilo que foi idealizado, né? Ele percebeu isso, e ele usou essa sociedade de animais lutando pela igualdade para descrever o que aconteceu nas incursões socialistas da Rússia, por exemplo, né, da União Soviética, né, em que Stalin e Trotsky acabaram se tornando antagônicos, e o Stalin, com um braço de ferro opressor, acaba colocando Trotsky para correr. A gente vê aí as figuras de Napoleon e Snowball. O Snowball então é expulso e a culpa de tudo é dele, ele que é o culpado. Uma espécie de propaganda forçosa e de convencimento e de imposição que vai te fazer acreditar que a culpa é sempre do outro, para que todos os animais sejam iguais. Só que no final todos os animais são iguais, mas uns acabam sendo mais iguais que os outros. Dá para pescar a ideia? A ideia é essa. Se você não leu, leia. Se você já leu, releia e convença alguém a ler, para a gente acordar aí de um pesadelo recorrente, quem sabe. Aí, a minha garrafa, baseada aí nessa história fantástica e bacana demais que é
A Revolução dos Bichos de George Orwell. O poder pertence a quem possui o motor da luta mortal dos contrários. A gente se vê em uma outra luta, então até a próxima.